Olá, mulheres! Hoje estamos aqui de volta com mais um super evento do Mulheres em Dados. Hoje é comigo, Alessandra Araújo. Eu sou diretora de educação aqui do MED. Normalmente eu tô por trás das câmeras, tá? Então, hoje é uma das primeiras vezes que vocês vão ver minha carinha aqui, mas não me aguentei. Precisei vir cortar esse hiato do semestre para vir falar dos Analytics com vocês. Para quem não conhece o Analytics, é uma plataforma de BI muito legal, mas eu não vou dar muito spoiler ainda, a gente vai chegar lá e a gente vai fazer uma análise completa aqui usando a plataforma. Então, se você está em transição, aproveita esse guia aqui que eu estou pegando na mão de vocês para poder construir o seu portfólio. E se você já está na área, aproveita também para poder aprender mais uma ferramenta que tem inúmeras coisas. Vai ser bem legal. Então, sem mais delongas, vou falar um pouquinho aqui do que a gente vai tratar hoje. O workshop está dividido em 3 partes. A primeira parte a gente vai conhecer a plataforma e os nossos dados. Então, como que a gente entra lá no Zorro? Quais são os dados que a gente vai usar? Como que a gente tira esses dados dali? E depois a gente começa a parte de preparação e tratamento dos dados, parte essencial aqui para um analista de dados. Só quem já utilizou dados ruins e sujos sabe como é ruim fazer uma análise com dado que não está tratado. E depois a visualização e análise de dados. Então aqui a gente vai criar um dashboard usando IA, viu? Ficou muito fácil fazer um dashboard com o Zorro. E depois comunicar os nossos resultados, porque é isso, é uma parte essencial dentro da análise, que às vezes a gente não vê tanto por aí ser falado dentro do processo inteiro de análise, mas, gente, isso aqui faz parte do meu dia a dia, assim, tão o quanto importante do que eu trazer dados tratados corretos e bonitos é eu saber explicar para o meu ouvinte o porquê do que eu achei o que eu achei e de como eu cheguei naquela conclusão, né? Então, a gente vai passar por tudo isso utilizando o Zorro. Plataforma extremamente completa, que a gente não precisa de outra coisa aqui para fazer uma análise. Então vamos lá, vamos aqui conhecer a plataforma. Todos os links aqui que eu usar vão estar aqui na descrição do vídeo, então pode clicar aí, acompanhar e fazer junto comigo conforme eu vou fazendo aqui. Aqui temos o Zorro Analytics, que, como eu já comentei com vocês, né, é uma plataforma de BI, muito com esse intuito de ser uma plataforma moderna e de self-service, né, então acessível até para quem não é para a área de dados, mas de uma forma amplamente governada, né, então, principalmente como você tem ali as etapas de tratamento de dados, você consegue tratar os seus dados aqui na plataforma, não é deliberativo, né? Então você não está com os dados ali soltos e cada um faz o que quiser. Não, é muito bem governado. Aqui uma carinha aqui de como fica, né? Um dashboard dentro do Zorro, muito bonitinho. Nada melhor do que algo útil e bonitinho, né, gente? Para a gente conseguir apresentar para o nosso cliente. E aqui a gente tem tudo que o Zorro oferece, então já falei muito aqui, mas a gente consegue preparar, analisar, visualizar, colaborar e criar aqui muitas coisas com o Zorro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa conexão com os dados, mas também muitas e muitas formas de conseguir conectar os seus dados. Então, de forma geral, é isso. Você consegue acessar aqui o Zorro tanto via desktop, né, então o local ali na sua máquina, dessa forma é gratuito, ou você consegue conectar online também, que tem ali, pago, mas também tem um teste grátis de 30 dias. Hoje eu vou usar o online, mas fiquem à vontade para usar da forma que vocês preferirem. E aí vamos começar, porque quero mostrar aqui essa parte da IA, que, gente, incrível. Estou sendo hiperbólica porque, de fato, é incrível. Eu quero mostrar essa parte da IA na prática. Eu sei que provavelmente vocês estão escutando muito sobre IA. Todo lugar que eu vou, todas as palestras que eu participo, todos os eventos, é sobre IA, porque a IA veio aí mesmo, né? Chegou a vez da IA. E o Zorro consegue
trazer isso dentro da análise de dados de uma forma muito positiva, né. Então, muitas pessoas têm medo ali de como a IA vai afetar o trabalho do dia a dia, e aqui eu vou mostrar como que vai afetar positivamente, né, poupando nosso tempo como analista de dados, como enfim, como até uma área de negócio ali, né, você consegue visualizar seus dados e vamos supor que você não tem ainda na manga ali as perguntas analíticas para fazer, então a IA aqui do Zorro consegue te ajudar nisso, é bem, bem legal. Beleza. E tá, como que a gente vai usar aqui a nossa essa nossa plataforma incrível, né? Bom, eu trouxe um case aqui, que também está aqui no link das inscrições, que é do censo de 2022. Vamos primeiro dar uma olhada aqui o que que tem nessa base? Ah, para quem não conhece, esse site, ele é muito, muito bom para extrair, base de dados. Ele tem tanto bases semi-tratadas ali para você fazer algumas análises, né, já construir projetos, e também tem os links para a fonte bruta ali dos dados, né. Então é muito bacana. E aí tem várias formas de você extrair esses dados aqui. Isso é muito incrível, porque não importa a ferramenta aqui que você está querendo aprender, existe como você extrair e treinar. Mas vamos lá, vamos pegar aqui e conhecer a nossa base. Primeiro ponto, né, aqui da etapa da análise de dados. A gente está com uma base aqui do censo de 2022, né, então, ali do nosso último censo. Aqui a gente tem 3 colunas na base, então a gente tem o estado, né, isso aqui é a sigla do estado, o grupo de idade e a população. Aqui a idade está como string, e pensando que o nome da coluna está como grupo, provavelmente realmente é um campo de texto que mostra um intervalo ali de idades, mas já vamos entender se está correto. E que se passar aqui para o ladinho também mostra mais algumas informações. A gente não tem um dicionário, mas me parece que essas colunas estão fáceis de serem entendidas. Aí aqui unidade de medida não temos para o estado, não temos para o grupo de idade e a população em número de pessoas. Então faz sentido, né? Não contém dados sensíveis, então podemos aqui explorar os dados tranquilamente. E aqui o nível da observação. Ela está aqui as entidades estão por idade e por estado, né? Então, aqui, ó, a idade do grupo de idade e status da sigla UF, que foi como a gente já imaginou aqui. Estou fazendo com vocês a análise, até para vocês entenderem aqui o trabalho do analista de dados no dia a dia, que, né, nem sempre a gente vai sabendo, conhecendo assim a base por completo. Muitas das vezes é uma aventura, então vamos juntos aqui. Tá bom, então é isso, tá. Quais são as formas aqui que a gente consegue extrair? Tem várias formas, tá, gente? Aqui a gente pode só baixar os dados, clicar e ele vem no formato CSV, mas eu queria mostrar para vocês o que eu acho incrível aqui, que é o Data Lake dessa base de dados. Então, ó, se eu clico aqui, eu vou lá para o Data Lake aqui do BQ, dessa base de dados. Então, já aparece aqui, e aí assim, você vai me falar: "Alessandra, eu não sei nada de SQL, o que que você está fazendo? Deixa eu baixar esse CSV". Gente, sem medo aqui. Por quê? Já tem a consulta aqui escrita, é apertar um botão e copiar. Olha que mágico. Então, eu vou copiar essa consulta aqui. Eu vou vir aqui em uma nova consulta, vou abrir aqui numa nova guia para vocês verem. Mas só para vocês virem a página aqui que mostra, já mostra aqui exatamente as informações que a gente teve resumida ali, né. Então, o tipo de dados, que é muito importante, né, para nossa análise. Então vamos aqui, vamos para essa consulta que o próprio
BQ já traz, o que eu precisaria trazer aqui a mais? Um asterisco, porque eu quero ver tudo. Principalmente porque eu só tenho 3 colunas, né, então, vamos supor que você está lidando ali no dia a dia com uma base de dados que tem muito mais colunas. Dependendo dessa quantidade de colunas, às vezes é interessante você limitar, pelo nome dos campos, as colunas que você de fato quer ver, por performance mesmo, né, do Lake. Ou você também pode trazer tudo, mas limitar essa quantidade de linhas, esse limit aqui ele está me falando da quantidade de linhas que eu quero trazer, então reduzir um pouquinho aqui, para a gente conseguir entender a base, porque essa primeira etapa é de entender a base, antes da nossa extração. E aí sim conseguir trazer a informação que a gente precisa. Mas vamos lá, já tá aqui, né. Vamos supor que o BQ não trouxesse tudo, gente, era só eu colar o que estava lá no site da base de dados. Vou apertar em executar e vou entender aqui os resultados. Opa, aqui tá com um limite de 100, né. Eu vou tirar esse limite para ver, deixa eu ver se aqui fala a quantidade de linhas que temos. Não fala. Eu vou botar o limite de 1000 aqui e ver se ele chega a 1000. Vamos ver. Ah, tem 378 registros. Então, temos aqui, exatamente como esperado, né, nossos estados, pela sigla, o grupo de idade, então realmente é um intervalo, e a população de cada um dos estados. Vamos salvar esse resultado? Vamos já extrair? Vou entrar aqui um pouco na plataforma primeiro e mostrar para vocês as formas de conectar seus dados. Então, vou entrar aqui no Zorro. E essa é a carinha. E aí, assim, para quando você já tem suas bases de dados, seus workspaces aqui, vai aparecer esses 2 workspaces, né, esses espaços de trabalho, mas a gente está querendo criar um novo. Então, a gente vai clicar aqui em importar dados. Opa. E aí é como eu falei, são várias e várias e várias e várias formas aqui para você conectar seus dados. Num dia a dia ali da empresa, onde você tem acesso ao seu banco de dados, você poderia conectar, esse projeto aqui, né, que a gente está, diretamente aqui ao banco de dados do BQ. Então você ia vir aqui, clicar lá no banco de dados e Data Lake, Google BigQuery e colocar o seu ID do projeto. Como a gente não tem acesso e o ID do projeto, como que você copia, né, o ID do projeto? Deixa eu mostrar para vocês. Ai, cadê? Falei, gente, fazendo ao vivaço aqui, para vocês verem como que é realmente a vida de um analista de dados no seu dia a dia. É aqui, ó. Então eu tenho meu projeto, eu vou vir aqui e vou nos 3 pontinhos e copiar ID e colar aqui. Eu não tenho acesso, então não vai dar certo, mas é uma das possibilidades ali de conectar com o BQ. Mas vamos lá, então como que a gente vai trazer? A gente sempre tem o nosso bom e velho, aqui em todos. Nosso bom e velho CSV, né? Então, principalmente para análises pontuais, então eu quero trazer uma visão e essa informação ali ela não vai ser atualizada diariamente ou semanalmente, a gente consegue exportar esse dado em formato CSV e usar aqui esse tipo de arquivo. Tá bom, beleza, vamos então usar. Vou clicar aqui e abriu essa caixinha que eu vou falar um pouquinho mais, mas vamos lá voltar para o BQ para exportar os nossos dados. Tá bom, como que a gente consegue exportar nossos dados? Gente, facílimo. Venho aqui em salvar resultados e eu vou salvar o CSV. Tem 2 formas aqui. Eu posso salvar no meu Drive, se eu tiver um arquivo um pouco mais pesado, né, de até 1 giga, mas eu também posso salvar local aqui no meu computador, para até 10 megas. Como o nosso arquivo ele é pequeno, eu vou salvar aqui no local.
Pronto, gente, extração de dados aqui, simples e rápida, feita. Vamos lá, voltar para o Zorro e começar a nossa análise. Como que é o nome do nosso espaço de trabalho? Eu vou colocar aqui que é Mulheres em Dados, Censo 2022. Então, nosso nome da empresa aqui e o que é a nossa base de dados. E aí, eu vou fazer uma breve descrição, porque, gente, nada pior na vida do analista do que abrir um dash, abrir um espaço de trabalho que seja, um dataset, e não saber do que se trata. Às vezes você até tem uma ideia, mas não está tão claro porque não está tão descrito. Então, vamos lá, não vamos ser esse analista de dados. Vamos colocar aqui. Espaço. Opa, peraí. Agora sim. Espaço de trabalho destinado à análise do censo de 2022. O que a gente vai colocar aqui? Contém painéis com os dados referentes à população por estado e grupos de idades. Ótimo, já deixamos claro aqui o que é o objetivo desse nosso espaço de trabalho. Então vamos seguir aqui, ó. Ó, umas informações aqui que são importantes. O nosso tamanho dos dados, ele deve ser, para esse tipo, né, de importação, deve ser inferior a 100 megas e o número de linhas deve ser inferior a 1 milhão. Então, estamos aqui seguindo, ok. O tipo de arquivo, a gente consegue aqui mudar também, né, porque o arquivo ele pode ser vários. Então, nesse caso, a gente está certinho aqui, porque é um CSV, mas poderia ser um Excel, por exemplo. Os dados a gente salvou em local, lembra ali no BQ, quando a gente exportou para deixar local. E aqui a gente vai escolher o nosso arquivo. Aqui. Escolhi o arquivo. Então, aqui, ó, uma notinha. Se tiver outro formato, a gente mudar aqui, a gente tá certinho. E também, se tiver em CSV, mas for grande, o Zoho recomenda zipar ali e depois fazer o upload. Mas tá tudo certo. Então, vamos para o próximo passo. Aqui, a segunda etapa da importação de dados. Vamos colocar um nome mais agradável para essa nossa tabela? Vamos colocar aqui Censo 2022. Essa caixinha, ela pergunta se a primeira linha ela contém ou não nome de colunas. E aqui ela já vem automaticamente marcada como sim, porque ele identificou, né? E ele já aqui arrumou. Se eu colocasse como não, olha como é que ia ficar. Em coluna 1, coluna 2, e a primeira linha ia ser descasada ali dos nossos dados, né? Então, tá certo que é assim. Isso aqui é uma coisa que é muito bacana também, que antes de você importar os dados, você consegue colocar o formato aqui da sua coluna de datas. Nós não temos nenhuma coluna de datas aqui, mas normalmente a maioria dos nossos datasets que a gente trabalha no dia a dia vai ter uma coluna de data. E aqui você consegue já definir. Então, se é só data, se tem a data com o nome do mês, se eu quero colocar a hora, enfim, tem vários formatos aqui. E aí aqui a gente tem as cinco primeiras linhas aqui mostrando. Então, me parece tudo ok de cara, mas a gente vai olhar isso certinho. E aqui também tem essa opção. Ao ocorrer erro de importação, o que você quer fazer? Você quer apagar completamente essa linha, que no caso é pular a linha correspondente? Você quer travar a importação dos dados? Ou você quer configurar o valor vazio para a coluna? Eu vou deixar configurar o valor vazio para a coluna, que quer me dizer o quê? Vamos supor que eu tive um erro ali na importação de um dado da população. Eu não vou apagar a minha linha por completo, porque isso está me fazendo tirar ali o dado do meu estado, né? Então, eu posso ter um grupo de dados que está ali e que, por algum estado específico, e que eu estaria removendo meu conjunto de dados. E eu não quero fazer isso agora. Então, né, vamos tratar com esses problemas quando eles chegarem. Então, eu vou deixar como vazio e aí eu lido isso na etapa de tratamento de dados. Gente, primeira parte é isso aqui. Extraímos os dados, conhecemos ali de forma geral, né, no macro, a ferramenta. E agora a gente começa essa etapa crucial, que é a de tratamento dos dados. Por que ela é crucial, gente? Eu sei que vocês devem escutar isso
em todos os lugares, todos os vídeos que vocês assistem, posts no LinkedIn falando do poder da ETL. E aí eu vou falar aqui sobre a etapa T, né? A importância da etapa T, que é a de transformação. Isso afeta muito os nossos resultados. E a gente precisa saber do nosso negócio, saber dos nossos dados, conhecer ele ali, para conseguir tratá-los. Nesse caso, que a gente está fazendo uma análise de uma base de dados onde a gente não conhece, ou às vezes até vocês peguem projetos aí de base que vocês não conhecem, é muito importante esse estudo da base, né? Então, fazer ali essa exploração inicial, entender se tem um dicionário me falando o que cada coisa significa, é muito importante. Tá, então vamos entender aqui o que a gente precisa tratar. Olha só que mágico. Eu sempre falando que é mágico e incrível, porque de fato é. Se eu clicar aqui para exibir a qualidade de dados, esse botão maravilhoso, ele já me mostra como que está distribuído o meu dataset, né, o meu conjunto de dados. Então aqui, ó, a gente tem uma análise da qualidade dos dados. A gente tem 378 linhas, né, que realmente era ali o que a gente extraiu lá no BQ. Isso é um ponto importante para ver, tipo, tá certinho com o que é a minha expectativa. Temos 3 colunas e temos 2 tipos de dados, que são as strings e o inteiro ali, né? Número inteiro. E a qualidade dos dados? Tem 97% dos dados válidos, 0 inválido, então não teve nenhum erro, né? Mas eu tenho 2,38 de dados aqui em falta, então ausentes ou branco. Será que a gente consegue chegar em 100%? Será que a gente consegue tratar e deixar isso aqui muito bom? Vão existir bases que você vai se deparar que isso pode estar em 50%, tá? Então, pode acontecer 50, 60, pode acontecer, porque às vezes a gente tem alguma coluna ali que ela não é necessariamente totalmente preenchida. E aí nós, como vai depender muito do escopo do trabalho, né? Mas eu, no meu dia a dia, como analista de dados, eu tenho essa responsabilidade ali de tratar a minha base para chegar no final com o meu dashboard ou com a minha análise o mais tratada e boa o possível. Em alguns escopos, você vai ver isso como papel de um AE, né, de um Analytics Engineer, mas isso vai variar muito da empresa e da estrutura de dados. Então tá, aceito esse desafio aqui, menos de 3% de dados em falta, eu quero entender onde estão esses vazios e, e como eu consigo tratá-los, né? Vamos lá para esse botão aqui, que é o de preparar dados. Aqui a gente tem mais um pouquinho dos detalhes, então se eu quisesse já vir direto para cá, né, só já conseguiria ir tratando aqui. Mas vamos lá. A gente tem nossas 3 colunas. Aqui, essa barrinha me mostra que, ó, 100% dos dados válidos e não tem nada faltando. Aqui, ó, eu consigo esconder isso também dos detalhes se eu quiser. Fechar aqui e apertar aqui de novo. Aqui também me mostra que eu tô com 100%. E aqui, né, já tá nítido esse cinza de que o nosso problema tá na coluna de população. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Como que a gente vai achar, né, esses dados que estão faltando? Eu vou vir aqui na setinha e eu vou filtrar. Então, assim, eu tenho várias opções. Dividir a coluna, alterar o tipo. Aqui já tem um spoiler, né, que a gente pode preencher células vazias, mas será que é exatamente isso que a gente quer? Eu preciso conhecer essas células vazias primeiro para poder entender. Então, eu vou clicar aqui no filtro. E eu vou aqui, ó, vem nessa outra seta, que ela me fala o tipo de filtro que eu quero. Então, por exemplo, aqui, eu posso filtrar por um número específico, nessa população real. Eu posso filtrar por um intervalo. Se eu vim aqui e mudar, ó, valores atípicos, ele me mostra os outliers. Então, quais são esses públicos aqui, né? Essas populações que estão distantes ali dos outros, né? Então, estão muito acima ou abaixo do limite mínimo e máximo.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 milhões, aqui eu tenho 7 milhões. A gente ainda não chegou a explorar essas informações, então a gente não vai filtrar os outliers ainda, a gente vai conhecer melhor os nossos dados. E aí aqui eu vou filtrar em qualidade dos dados e ele me dá as opções. Você quer filtrar os seus dados válidos, seus dados inválidos ou seus dados em falta? Eu quero meus dados em falta. É isso que eu quero. Então, eu vou aplicar aqui as alterações. Opa! Deixa eu editar aqui, que eu apertei no botão aplicar alterações, gente, quando na verdade eu deveria ter apertado em outro. Ah, uma coisa muito legal aqui também é que você tem o conjunto de regras que vai sendo mapeado. Então, quanto as etapas de tratamento que você vai fazendo, elas vão sendo mapeadas aqui, né? Então, isso fica documentado. O que o analista fez para quando, caso esse conjunto de dados ele seja pego por outro analista, né? Seja, enfim, explorado por outra pessoa, vai ter aqui, claro, o que foi feito. Isso é muito bom, porque no dia a dia é isso, é uma dor da vida a gente pegar e falar por que tal coisa foi feita, o que está acontecendo. Então, isso é muito, muito bom. Então, eu vou filtrar aqui e eu vou colocar a qualidade de dados e eu vou pegar aqui dados em falta. E tá aqui, vou clicar nesse filtro. Aqui mostra pra gente, né, as colunas. E aí, aqui é a hora crucial do tratamento. O que a gente vai fazer com isso aqui? Alessandro, eu vou apagar, eu vou preencher. Não existe uma resposta certa, gente. Aqui é a gente olhar para o nosso conjunto de dados e entender o que é que a gente vai fazer. Então, quando eu olho aqui para essa sigla UF, eu vejo que tem os 27 estados aqui. Pelo menos cada um tem uma linha aqui que está sem essa população. E quando eu olho esse grupo de idade, ele me fala idade ignorada. Então, eu não tenho ali o grupo de idade. Eu poderia preencher essa informação com não possuo dados de população, alguma coisa nesse sentido, conforme foi feito aqui em idade ignorada. Mas nesse caso, eu vou excluir essas linhas, porque eu não tenho nenhum registro de idade. Então, quando eu penso ali no nosso projeto final, né, quando eu penso ali numa análise, eu quero explorar essa população por grupo de idade e estado. E aqui eu só tenho a listagem eu só tenho a listagem aqui dos meus estados. E aí, vamos explorar um pouquinho aqui para eu mostrar uma coisa para vocês. Tá aqui. Deixa eu cancelar. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou apertar aqui e ele, olhem isso, apertei aqui com o botão direito e ele já me dá essa sugestão. Então, assim, quais opções a gente tem para tratar? O próprio Zoho me fala algumas opções que ele encontra. Então, você quer manter essas linhas filtradas? Você quer eliminar essas linhas? Você quer substituir aqui em população, que eu não tenho dado, né? O que você quer fazer? E eu quero eliminar as linhas filtradas. Isso aqui, gente, é muito fácil de você fazer. Provavelmente em outras ferramentas você poderia precisar de linhas de código, fazer coisas assim mais elaboradas, e aqui, sem código nenhum, apertando um botão, a gente consegue transformar o nosso dataset e chegar no tão esperado 100% de dados válidos. Isso aqui é vida. A satisfação pessoal de ver 100% de todos os dados é maravilhoso. Então vamos aqui aplicar as alterações. Certo. Então, terminamos a etapa aqui de tratamento de dados e eu vou criar o meu espaço de trabalho.
Aqui, ele está me falando o que ele importou, e faz sentido ser 351, né, porque a gente filtrou aquelas linhas que estavam em branco. Então eu vou clicar aqui em fechar, e aí podemos começar a parte da visualização dos nossos dados. E aí, gente, aqui é onde a facilidade da vida, ela se, assim, chega em níveis exorbitantes, que é, aqui aparece essa caixinha falando: você quer gerar relatórios automáticos? E aí eu te pergunto, por que não? Claro que eu quero. O Zorro tem ali um curso na universidade que mostra como você criar o seu dashboard ali do zero. Eu acho muito interessante, se você é iniciante na área, você aprender como criar, para você entender como que um dashboard é feito, o que que é necessário para um bom dashboard, para aí sim você usar recursos de IA, onde vai gerar um dashboard automático. Eu que já estou na área há um tempo, eu vou colocar para gerar, e daí o que eu vou fazer? Eu vou analisar o dashboard criado pela ferramenta, e aí sim eu consigo fazer alguns ajustes de gosto pessoal, ou até algo que é padrão ali para onde eu trabalho, né? Então, tipo, às vezes o lugar tem paletas de cores específicas. Então, são ajustes finos, e isso vai reduzir o meu tempo de criação, né? Meu tempo de análise, assim, vai reduzir muito. Então eu vou apertar aqui para sim, e vamos ver o que vai aparecer. Ai, já tá bonito, hein? O que a gente tem aqui de informação? Eu tenho um filtro de grupos de idade, então eu posso aqui, vamos testar já, né? Já vamos começar. Eu coloco aqui, ok, e ele já atualiza, ótimo. É um bom filtro, né? Pensando que a gente quiser ter informação ali por grupo. E aí, eu até traria aqui, tá? A gente vai trazer depois, mas até traria aqui um filtro de estado, né? Se eu quiser saber essa informação por estado, é bem bacana. Então, depois a gente traz esse ponto. E aqui, vamos lá para o painel. Então, já tenho o nome do painel, eu tenho aqui a população média por estado, eu tenho aqui a quantidade total da população, que é 217 milhões, e aí é bom a gente sempre questionar os nossos números, né? Isso aqui faz sentido com a população do Brasil. E ele ainda traz uma informação extra aqui, ó. Grupo idade com máximo de população é de 30 a 39 anos, 31 milhões aqui. E a idade mínima é 18 a 19 anos. A média de população isso aqui é por grupo? Imagino que seja por grupo. 619 mil. E aqui o estado com população máxima é São Paulo, que faz sentido, que é de 47 milhões, né? Então a gente vê aqui que está bem acima da média. Esse é um ponto aqui para você, analista, que não dá para fugir. A média é um número bom, é um número que dá ali um guia para gente, mas ele condiz com tudo mesmo? Como que é essa distribuição, né, pelos estados ali? Então já mostra aqui que São Paulo puxa essa média muito para cima, porque eu tenho 47 milhões. Beleza. Aí, aqui a gente vê que o Zorro ele coloca o nome de acordo com o que está lá no campo, né? A gente não tratou o nome dos nossos campos, mas a gente poderia ter feito isso também, pensando ali em já trazer aqui automaticamente nomes mais claros, concisos, porque imagina que isso aqui não vai ser usado só por você quem criou, ele vai ser usado, enfim, pelo seu cliente, né? Pelas pessoas de negócio, seus pares, então é interessante que a gente deixe isso aqui bem organizado. E aí tá, vamos ver aqui quais mais gráficos eu tenho. Eu tenho a distribuição de população, então aqui tá me falando quantas eu tenho. Contagem de população entre 0 a 2 milhões, então são assim, lá dentro das linhas que eu tenho, com menos de 2 milhões de população, eu tenho 331, então pensando que a gente tinha 351 registros, 331 registros são até 2 milhões da população ali.
A gente pode melhorar um pouquinho o nome também, para poder ficar mais claro o que que é. E aí, 16 registros de 2 a 4, aqui 2 registros de 4 a 6 e 2 registros de 6 a 8. E aí, quando a gente fala aqui de idade, né? Então, a população por idade. Começa aqui pelo 0 a 4, e aí eu entendo que a ordenação aqui ele tentou fazer pelo grupo de idades, mas o 5 a 9 ele tá meio perdido aqui, né? A gente consegue organizar isso aqui também. A gente pode tanto fazer por idade, quanto a gente pode fazer decrescente aqui de população para entender também como que é o comportamento. E ele já traz a média, 16 milhões aqui. Muito bom. Claro que também, ó, claramente aqui já me mostra. Se eu falar, não, que a média por grupo de idade é 16 milhões, quando eu tenho 5 milhões só de 18 a 19 anos no Brasil, isso, né, destoa. Então, é muito importante para o analista mesmo saber diferenciar esse ponto da média. E isso pode ser através disso mesmo, uma distribuição de barras, assim, você já consegue entender como que está sendo feita, como que é esse perfil, né, ali de dados, das informações. E aqui ele me mostra a população por estado. E ele está seguindo do menor para o maior. Então, São Paulo aqui sendo o maior, Minas com 20. Então, até vamos olhar aqui onde que começa o 8 milhões. O 8 milhões ele começa aqui em Santa Catarina. Então, de 3, 6, 9. Só 10 estados do Brasil têm pelo menos 8 milhões de pessoas. O que me mostra que a minha média ela tá muito para cima, muito, porque eu tenho outra aqui, 17 estados que não foram contemplados naquela média, né? Que tem bem menos aqui. Então, ó, a gente olha aqui, estados até com menos de 1 milhão de pessoas. Um bom ponto para a gente falar para o nosso cliente final. E aqui são a top 10 siglas, né? Então, o que é legal, o top 10 estados aqui, como vocês podem ver, aqui a gente tem essa ideia de São Paulo aqui muito destoante e é muito bom, mas aqui também a gente consegue ver como ele se equipara em relação aos outros estados. Então aqui, eu sei que São Paulo é muito grande, mas eu também coloco esses outros 9 estados aqui mais parecidos um com o outro, né? Porque quando eu comparo com essa escala, eles me parecem ok entre si. Se aqui eu tô trazendo só os 10, eu consigo ver a diferença mais nítida, assim, por exemplo, de Santa Catarina para Minas Gerais, né? Então, tem 8 milhões e aqui eu tenho 21, então menos da metade. Legal, gostei do nosso Dash, eu acho que aqui tem informações já bem cruciais. E aí, antes da gente editá-lo aqui, queria mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui, o Zorro entende como um relatório, um painel, perdão. E um painel, ele é um conjunto de relatórios. Então, vamos supor que eu quisesse trazer aqui mais um gráfico. Aqui, em criar novos relatórios. Então, ó, se eu clicar aqui, ele me mostra só o gráfico da distribuição de população. Se eu criar aqui, ele me mostra só esse gráfico aqui de população por grupo de idade, né? Então, se eu quisesse criar um novo, seria aqui. Então, um painel é a junção de todos esses relatórios. Vamos clicar aqui. Beleza, vamos editar aqui algumas informações? Ah, vamos editar, depois eu passo para mostrar outra coisa para vocês. Eu vou aqui em projeto de edição e eu vou escolher o que eu quero fazer. Primeiro ponto, eu quero trazer um novo filtro. Eu quero trazer a sigla UF. E eu vou clicar no lapisinho e editar para estado. É caixa de seleção única ou múltipla? Eu posso deixar múltipla. Supor que eu quero pegar ali entre os 30 e 40 anos, né? Então, não é um problema. E aqui, eu quero... vamos supor que eu quero trazer mais de um estado, né? Aqui sim que eu vou editar e vou colocar a idade e eu posso trazer... Já está no múltipla porque eu posso trazer mais de um grupo de idade. Boa. Vamos começar aqui no nosso dash.
Tá. Eu quero editar esse nome aqui. Eu vou clicar aqui em editar. Aqui tem os dados, eu posso até trocar, né, se eu quiser aqui trocar por algum outro filtro, algum outro gráfico. Aqui eu já tenho os filtros, se eu quiser, esse filtro aqui, tá, ele não é para o usuário, é um filtro meu aqui, que se eu quiser colocar. E eu posso vir aqui também na configuração. E vou colocar aqui, se eu quero mudar de cor, então se eu quiser, vou deixar aqui no verde que eu gostei da paleta. Mas também aqui podemos vir em valores e editar o nosso rótulo, que vai ser o quê? Vai ser isso aqui, média de população por estado. Então, ok. Aplicado. Fechar aqui. E aqui eu vou editar também. Já vou direto aqui em configurações e valores. E eu vou colocar população total do Brasil. E eu vou editar aqui os rótulos. Esse é, o grupo máximo, que é de 30 a 39 anos, né? Então, eu vou colocar aqui... Eu vou editar só até aqui, ó, porque você vê que depois disso é o campo, né? Que ele já tá pegando automático. Então, eu vou colocar grupo de maior população. E aí, a chave aqui já são os 30 a 39 anos. Eu vou dar um espacinho aqui. E a mesma coisa aqui. Eu vou pegar só até a população e vou colocar grupo de menor população. E aplicar. Opa, tá população, né, gente? Não vamos tirar o que estava correto para deixar errado. População. Aqui a média de população, eu só vou colocar o acento correto. E aqui também eu vou corrigir. A gente tem o estado de maior população. É muito bom isso dele já trazer com o campo, porque você não precisa mexer. Ah, e aqui embaixo também, né? Eu nem sei se eu traria essa informação, porque eu vou tirar essa, porque ela já está ali, né? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Tá, boa. Eu tirei aquela informação porque ela já tá lá na média. Só vou corrigir aqui o nome. Será que eu consigo só editar estado de maior população? E aqui eu queria deixar só... Eu queria tirar esse máximo. Será que eu consigo? Ah, agora sim. Ele já me traz qual que é o estado aqui. Boa. Boa, boa. Vamos lá. Aqui a gente já está mexendo no próprio gráfico, né? Então é diferente um pouco, porque é aqui que eu vou mexer, pensando que isso aqui é um relatório, né? Só aqui. Distribuição de população. Salvei. Vou voltar aqui no meu... Opa, não foi? Foi. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui, ó. Tem que apertar aqui e atualizar, que ele já aparece. Aqui também eu vou colocar população por grupo de idade. Vou salvar. Vou voltar no meu dashboard e vou atualizar. E aqui a gente pode também, se a gente quiser, mudar a nossa classificação, mas a gente tem que vir aqui em editar e classificar aqui, ó. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer também descendente.
Aqui eu acho que faz sentido a gente deixar pelo grupo de idade, mas a gente precisa tratar esses 5 anos aqui que não está fazendo sentido. Existe uma forma de eu fazer uma classificação personalizada, que eu vou clicar ali, e aí eu vou arrastar esses 5 a 9 aqui, olha. Agora sim, já mostra aqui a nossa população. Ela é dos 30 aqui até os 60, até os 70, né? 69, eles estão acima da média. Salvei, voltei e que atualizei. Então vamos ver se o 5. Ah, o 5 foi para lá. E aí, os dois últimos aqui, que é, a gente vai colocar população por estado. Salvei. Aqui eu vou classificar por decrescente, tá, gente? Agora sim, salvei. Vamos voltar e atualizar. E aqui só vou editar que é o top 10 estado por população, corrigindo aqui. Boa, aqui já tá decrescente, então tá tudo ok. Atualizamos aqui. Ai. 10 estado, né, gente? Acontece. Falei vida real aqui. Salvei. Boa. Então tá, temos o nosso dashboard, ele já tá pronto. Eu vou salvar aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem se aventurar para colocar aqui, editar essas legendas, mudar aqui, né? Também é possível. Até mexer, ó, a sequência, então dá para fazer bastante coisa aqui, ó. Temos até outras opções, que aí nesse caso eu quero mostrar o título, eu quero, então assim, vocês conseguem mexer aqui. E aí tá, nosso dashboard está pronto. E aí eu preciso aqui deixar no modo de exibição. Agora sim, tá pronto, correto. A gente consegue fazer nossos filtros aqui. Ai, meu Deus, não. E aí a gente precisa analisar aqui o nosso dashboard, né? Para saber o que a gente vai comunicar, como a gente vai falar ali para o nosso cliente. Então, a gente foi trazendo alguns insights já aqui no decorrer da criação, mas é sempre bom reforçar. Quando eu olho para esse dashboard, o primeiro ponto que eu comentei com vocês é o nosso estado de São Paulo está puxando essa média aqui super para cima mesmo. Então, é bem distoante do restante do país, e aí a gente consegue trazer esse gráfico para provar isso, né? Então, que somente 10 estados possuem mais que 8 milhões de pessoas. Então, até pensaria aqui em trazer uma distribuição em relação ao todo, né? 47 dos 217 milhões é um percentual muito grande. E quando eu olho aqui essa população por grupo de idade e que me mostra dos 30 anos aqui tendo essa população, essa quantidade de população tão maior do que os outros, principalmente esse mínimo sendo de jovens, né, de 18 a 19 anos, me faz questionar toda aquela conversa que já existe sobre o futuro da aposentadoria no Brasil, né, pensando que temos um país agora cada vez mais velho e assim, sempre ali tentando entender como que vai acontecer num futuro com esses adolescentes aqui, né, que eles vão chegar a essa idade, mas isso vai ser suficiente, né? A gente vai manter aqui esse nível de crianças para poder conseguir diluir nessa quantidade de adultos, então é
é algo que daria ali aqui espaço para um estudo um pouco maior, pensando no futuro do país com essa população, né? Como fica a mão de obra ali para o trabalho, né? Para as empresas. Então, principalmente trabalhos mais manuais também, né? Com uma população mais velha, como que isso se comporta. Então, nosso dashboard está mostrando que tem espaço aqui para a gente se debruçar em outras análises. Isso é muito bom. E aí, gente, beleza. Fiz aqui um check-up, eu consigo fazer uma exploração um pouco maior, pesquisar outros documentos, artigos, para poder entender um pouco mais de todas essas pulguinhas que ficaram aqui atrás da orelha. Mas eu quero apresentar isso que eu fiz, quero apresentar para o meu stakeholder, meu cliente, enfim, para quem que seja a pessoa, né? Foi o que eu falei sobre o Zorro ser uma plataforma completa. Então, eu não preciso aqui passar por aquela humilhação de ficar tirando um print da minha imagem para poder colar na minha apresentação, né? Eu não preciso colocar ali. Tem também formas que você consegue colocar na sua apresentação um link que abre direto o Dash, mas fica com a performance horrível. Não, não preciso disso. Eu venho aqui em compartilhar e eu clico em apresentação de slides. E aí, com alguns segundinhos, quando eu clicar aqui em criar apresentação, eu já posso escolher do que eu quero. Então, primeiro eu vou colocar aqui o nome, apresentação censo 2022. E eu já vou fazer do nosso painel, porque já está com todos esses gráficos aqui, né? Eu vou clicar em próximo e eu vou fechar aqui. Eu posso até copiar esse link se eu quiser compartilhar. Eu posso compartilhar já diretamente no LinkedIn. Então, fez aqui o seu projeto para o seu portfólio, já compartilha para o LinkedIn, já faz aquela divulgação ali do que você fez. Eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó, a reprodução. Clico em reproduzir e aqui eu tenho um slide do próprio painel. Então, eu consigo já ir mostrando, né, da forma como ele está lá apresentado. Está apresentado aqui, saindo ali daquele painel de divulgação, de edição, né? Então, até consigo deixar em tela cheia. E caso eu quisesse passar de gráfico por gráfico, eu vou mostrar para vocês também. Eu vou trazer aqui uma nova apresentação e eu vou trazer todos os gráficos para cá. E eu vou fechar e reproduzir aqui também. E aqui eu consigo falar com o meu cliente gráfico por gráfico, de uma forma bonita, né? Que tá aqui bonito, preenchendo a tela toda aqui, e passando um por um e trazendo os meus insights. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre aqui, ó, os estados mais populosos, a média, eu consigo mostrar assim, facilmente, como se fosse se eu estivesse fazendo aqui uma apresentação, igual a gente faz fora das ferramentas ali de visualização de dados. Isso é muito, muito legal, gente. Sim, poupa o nosso tempo. Acho que o que eu poderia dizer aqui, além da facilidade da ferramenta, é essa esse essa ajuda, né, esse aumento da produtividade, porque a gente consegue fazer mais com muito menos tempo. E é isso, chegamos ao fim aqui da nossa parte 3. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a ferramenta, vão lá na Universidade Zorro, façam um curso deles, mas se vocês quiserem que eu traga aqui análises mais aprofundadas, né, eu criei o dashboard, fiz uma análise rápida ali, se querem que eu faça análises mais aprofundadas, comentem aqui também, se vocês quiserem eu volto para falar um pouquinho mais do Zorro, essa plataforma de BI tão, 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 tão fácil e que ajuda a nossa vida ali como analista, mas não só como analista, como também qualquer consumidor de dados.